Eu estou com o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse primeiro semestre, bem agitado, né? O senhor está envolvido em várias atividades aqui da casa. O primeiro semestre foi um semestre agitado, em que pese ele tenha sido um semestre pela metade, né? Porque nós tomamos posse no dia 15 de março. Mas eu estou em 3 comissões, eu destaco a mais importante, na minha opinião, a questão de fiscalização e controle e de finanças e orçamento. Participo de 2 frentes parlamentares que eu propus, a frente que discute o desenvolvimento econômico regional, ela já teve a atividade com o Vignoli, que veio para o lançamento, nós tivemos discussão no próprio lançamento da frente, temos a agenda já agora em agosto. E também participo de uma outra frente, que é a Ítalo-Brasileira, fizemos o lançamento com o Consul, trouxemos aqui o responsável pela Enel, que é a empresa que comprou a Eletropaulo, que discute distribuição de energia. Também temos atividades já agendadas para o próximo semestre. E, além disso, sou suplente na CPI das universidades, que tem feito um trabalho importante e que, na minha opinião, também tem ajudado nesse debate sobre o papel, o funcionamento, até para que os próprios deputados conheçam um pouco da realidade das universidades do Estado. De tudo que foi conversado até agora na CPI, o que o senhor destaca? Aconteceu alguma coisa, alguma notícia que acabou levantando, então, até uma linha de investigação? Na minha opinião, assim, o que se destaca na CPI, principalmente, são as informações trazidas pelos reitores, que acabam ajudando, de certa forma, os deputados que propuseram a CPI para investigar o uso dos recursos públicos a entenderem o funcionamento da universidade e buscar sanar problemas se houver e também, quem sabe, aqui a própria Assembleia ajudar no problema que eles vivem hoje, que é um problema financeiro gravíssimo, porque eles dependem de repasse do Estado, a buscar alternativas. As universidades estão fazendo isso. Tivemos com o pessoal da Unesp, da Unicamp, eu não estive na USP, mas a gente percebe que há uma tentativa permanente de buscar recursos para essas universidades, até com a expertise da própria universidade, com pesquisa, com a venda de produtos, isso tem um papel importante. No caso da Unesp específico, a gente percebe que ela tinha uma lógica que foi ser ampliada pelo Estado, aí uma lógica que não é só do ponto de vista de levar a educação, mas principalmente porque houve uma opção política dos então governos do PSDB de usar a universidade como também um instrumento da política, que era de levar para as cidades em que havia pressão de um deputado ou do próprio governador. Agora é preciso administrar corretamente e acho que a CPI pode ajudar muito nesse debate, até propondo projetos de lei ao final dela. Deputado, no segundo semestre, então, o que se destaca, então, para o trabalho dos parlamentares? Bom, primeiro que o governador vai insistir na pauta privatista. Ainda tem vários projetos que não vieram, que devem vir, como a extinção da DESC, que já está tramitando, mas a gente também tem a votação da lei orçamentária, que é o que a Assembleia discute no final do ano e que aprova como proposta para o próximo ano. E o plano plurianual, que é o PPA, que vai definir também as ações para os 3 próximos anos. Esses são 2 debates importantes que nós vamos acompanhar pela Comissão de Finanças e Orçamento, mas também no debate aqui do plenário. Queria que o senhor falasse um pouquinho da Comissão de Atividades Econômicas, o que se destaca e a preocupação dessa comissão? Então, essa comissão está voltada para as questões ligadas à agricultura, e esse é um tema que a gente quer discutir, principalmente na agricultura familiar. A gente tem dialogado com o governo para que ele também entenda a importância de usar recursos para a compra do agricultor familiar, porque isso você fortalece um segmento que hoje está fragilizado, porque o governo federal deixou de destinar recursos no PAA e o governo estadual pode suprir, principalmente na compra da educação, da saúde, das próprias penitenciárias. Esse é um debate que a gente também está fazendo e a gente quer ajudar muito nessa discussão, principalmente no interior, onde você tem muitos agricultores familiares, mas aqui na capital também. A cidade de São Paulo tem muitos produtores que moram nesse entorno verde, em especial na Sul e na Leste, que são regiões importantes e que pode ajudar a fortalecer essa atividade econômica que é fundamental. A questão da agricultura também,
tem agricultura familiar, mas tem também em larga escala. Eu queria que você falasse um pouco disso. Há também um fomento para isso? Não, o agronegócio, que é uma das questões que estão colocadas, inclusive tem uma frente aqui, há essa preocupação de como é que você fortalece, até porque tem sido um grande motor econômico. E como a gente vive num momento difícil, o Estado de São Paulo tem 3,7 milhões de desempregados e é preciso buscar alternativa para esses desempregados. Nós temos dialogado com a secretária Patrícia Ellen, que é do Desenvolvimento Econômico, para que a gente possa ter saídas. Então, uma delas é a tentativa de trazer empresas. Os italianos, nessa frente que eu falei, têm interesse. A própria Enel deve produzir novos medidores de energia, o que vai possibilitar também geração de emprego. E a ideia é que a gente case essas coisas. O Estado de São Paulo tem uma complexidade econômica grande. Você tem o agronegócio, você tem o agricultor familiar, mas você tem os polos industriais, você tem serviço. Então, o Estado, na minha opinião, e aí o governo do Estado, ele pode ser indutor de desenvolvimento, o que está faltando no Brasil. Hoje a gente tem visto o desemprego chegar a 13,4 milhões no Brasil. Falei de São Paulo 3,7, a cidade tem 1,8 milhões de desempregados. Então é preciso que haja um combate permanente ao desemprego. Porque a pessoa desempregada, ela perde a cidadania, ela perde seus direitos, ela perde a dignidade de viver. E esse é o debate que a gente está travando aqui na Alesp. O senhor acha que o incentivo a micros e pequenas empresas também pode ser aí um atrativo para a diminuição do desemprego? Então, o problema é como é que você faz. Eu vou dar um exemplo. Você pega o Vale do Ribeira, que é a região mais carente hoje no estado. Lá você tem a produção de bananas numa região, você tem a questão de pinos em outra, mas você tem um problema gravíssimo que é de infraestrutura. As rodovias estão sem asfalto, com buraco, falta mobilidade para quem está ali, quem produz. Então o Estado poderia ajudar nesse sentido, não necessariamente com incentivo fiscal. O governador já apresentou aqui, por exemplo, a proposta de incentivo fiscal para querosene, mas isso ajuda os donos das grandes empresas. E no Brasil a gente não tem muitas, no máximo 4 grandes empresas. Nós precisamos pensar de forma mais pulverizada. E a ideia dos polos que o governador apresentou, dos 11 polos, pode ser um primeiro caminho para isso. Agora, é preciso ter vontade política e é preciso que haja o debate político para que isso funcione. A desburocratização também pode... A desburocratização é um elemento, mas não acho que é o fundamental, porque não adianta você ter um país ou um estado desburocratizado se você não tiver pessoas com recursos para investir. O que faz a economia se movimentar é ter recurso, ou do governo do estado ou do governo federal, que são duas possibilidades grandes. Como a gente tem visto o governo federal paralisar investimentos, espero que o governo do estado possa ajudar nesse sentido. Nós temos cobrado e vamos continuar cobrando. Daqui a pouco começa, então, o segundo semestre. Qual a expectativa do senhor e também projetos de lei apresentados? Então, a gente tem alguns projetos que nós vamos apresentar em função do que está acontecendo. Vou dar um exemplo que me trouxeram agora, um amigo meu. A mulher dele usa remédio de uso contínuo caro e ele tem dificuldade de acessar. Às vezes porque não tem o remédio. Agora, o pior é quando tem um remédio numa unidade e eles dificultam que o usuário vá buscar nessa unidade. Então, nós queremos fazer esse debate político, quem sabe apresentar um projeto de lei. Até porque hoje, com a informática, você pode dizer onde tem remédio, como é que você pode fazer para buscar. O que você não pode é impedir que as pessoas tenham acesso. Isso não faz parte do problema federal, que é da compra. Isso faz parte do problema do governo estadual, que é da distribuição. Então, nós esperamos um semestre de muitos debates, queremos apresentar vários projetos de lei, mas continuar esse debate do desemprego, que é fundamental. Obrigada.